minutos, boa noite. Está começando aí mais um programa Espaço Aberto. Hoje estamos recebendo os amigos aí da Prefeitura de Cantagalo, né? O meu amigo o Braz, Jorge Braz, que é secretário de Fazenda e também de Assistência Social, e o Vinícius Palma, meu amigo Vinícius Palma, que é secretário de Administração, né? E o Bruno Palma, assessor de imprensa, né? Mesmo com febre, está aí firme e forte, tá firme aí. Bem, boa noite a todos, principalmente aí a população de Cantagalo, né? O nosso programa aí voltado hoje aí para a Prefeitura de Cantagalo, onde os ouvintes aí do município de Cantagalo podem fazer as perguntas aí, que no final do programa elas serão respondidas aí pelo Braz ou pelo Vinícius, né? Bem, boa noite, Braz. Boa noite, André, boa noite, ouvintes da rádio. Mais uma vez aqui, aproveitando a oportunidade para falar um pouco lá da Secretaria de Fazenda e de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo lá e que estamos colocando lá em prática. Tá, boa noite aí, Vinícius. Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes da Rádio 94. Boa noite ao meu amigo Jorge Braz, Bruno, Almir. Quero aqui também deixar um abraço também ao prefeito Guga de Paulo, que deve estar nos ouvindo. E hoje nós vamos abordar aqui os laudos técnicos, né, de periculosidade, insalubridade e as suas normas regulamentadoras no município de Cantagalo. Ok, essa aí a gente vai deixar para o segundo bloco, né? Sim. Tá certo. Bem, vamos começar, Braz, falando aí da audiência pública, né, do primeiro quadrimestre que já 2017. foi realizada, né? Realizamos ontem a primeira audiência pública do nosso governo, que foi realizada na Câmara. Até assim fiquei bastante satisfeito, porque foi a nossa segunda audiência, mas a primeira era do exercício passado, né? E essa é da nossa gestão. Então, foi uma presença bastante significativa e também a presença de 6 vereadores. Então, foi bastante interessante. Importante, né? Exatamente. É muito importante a presença da população, né? Na verdade, a audiência pública é para fazer a prestação de contas ao povo, né? Ao munícipe que não tem a oportunidade de estar vivendo esse dia a dia na prefeitura. Eu já participei em algumas aí, em outros municípios, né, que a gente vê que realmente a população não compareceu. Não comparece. E mas... né, o mais importante, como você disse, né? Exatamente. Ela é a maior interessada, né, nessa prestação de contas, porque muito embora esses números estejam no portal da transparência, muitas vezes a pessoa não consegue entender aquelas questões econômicas, financeiras que lá estão. Então, a gente leva a equipe técnica para poder fazer esses esclarecimentos e tirar as dúvidas. Só que é uma minoria de pessoas da população que participa. Mas, de toda forma, a nossa obrigação é cumprir a legislação e fazer essa explanação. Assim, é muito interessante, né, para quem já foi, né? Como foi que você falou, ali é detalhado, a pessoa pode tirar dúvida. Sim, porque muitas das vezes a questão técnica, a pessoa tem uma compreensão, mas às vezes tem dúvidas. E essas dúvidas a gente aproveita para tirar nesse momento. É muito importante, realmente. Então, foi realizada ontem. Vamos falar um pouquinho aí dos gastos, então, Braz, com a saúde? Muito especificamente em relação a isso, a gente tem aqui alguns dados mais interessantes para tratar, que foi o nosso gasto com saúde nesse período, que o limite constitucional obrigatório, mínimo, é 15%. Nós já investimos 23,88% nesse período. Agora, Braz, é quase que, eu vou usar a palavra desumano, né? Eu não sei se seria essa palavra não, mas é quase desumano você chegar a esses 15%, né? É verdade, mas assim, como você tem uma receita, vamos dizer assim, que não evolui muito, você tem que acabar colocando ainda mais do que você deveria, porque o sacrifício é muito maior. E assim, André, a gente acaba também, acaba acontecendo uma distorção, porque por mais que você coloque dinheiro além do limite mínimo, você acaba colocando pouco dinheiro. Sim. Porque quando o orçamento é pequeno, esse valor não representa tanto. Ele é maior do que o limite, porque obrigatoriamente você não consegue ficar no limite, a demanda é sempre maior, mas você também acaba colocando o volume de dinheiro comparativamente menor do que você poderia colocar se a receita tivesse em evolução, se a gente estivesse sem esse momento difícil, né? Agora, mas como é que fica, né, Braz? Assim, é muito difícil você negar algo. Eu acho que deve ser muito difícil, né, para o secretário, para o prefeito, negar alguma coisa relativa à saúde, né? É muito difícil. E assim, é muito complicado você mexer assim com a saúde, né? Quando a gente retomou a administração,
nós encontramos assim muitos problemas, né? Principalmente em relação à área de saúde, porque você tinha uma dificuldade de gasto, a gente tinha uma demanda judicial muito grande. Então, eu conversei logo com o secretário de saúde para que a gente pudesse fazer o maior esforço para ter o mínimo em mandado judicial. Então, a gente retomou a compra de medicamentos, retomamos a contratação de exames, enfim, o serviço como deve ser feito, para que a gente evitasse esse desgaste judicial. Porque você acaba colocando a máquina para funcionar em razão dessas medidas judiciais, que isso custa mais caro para o município. Porque quando você consegue fazer com antecedência, você faz uma licitação, compra por um preço mais acessível, e quando você recebe o mandado, você tem a obrigação de cumprir aquilo, custe o que custar. E com prazo, né? Isso fica mais oneroso para o município. E aí a gente deixa de atender um número maior de pessoas, porque você acaba comprando um determinado serviço ou um determinado medicamento por um preço maior. E assim, é uma questão que eu também não entendo muito, né? Por exemplo, se você tem um limite para se gastar com uma saúde, né? Esse limite já está ultrapassado, que a gente está vendo aqui, e mesmo assim, como você disse, não consegue atingir Exatamente, a todos. porque é o que você disse, eu não posso negar, eu tenho que atender. Pois é, aí vem a justiça e te obriga, né? Vamos dizer porque assim, tem a alguns você momentos, por atender. exemplo, hoje a crise que o Estado passa, aquilo que ele não faz de forma rotineira, administrativa, as pessoas vêm para o município. Então, o município, que é a parte mais fraca, acaba pagando ainda um custo maior em razão disso. E se quando tem o Estado funcionando de forma correta, né, você vê o asfalto na rua, você vê o transporte escolar acontecendo, mas quando ele começa a entrar em crise, os serviços que ele presta também vão diminuir. E o repasse que ele deveria fazer, ele também deixa de fazer. Sim. Então, ele onera ainda mais a parte mais fraca, que somos nós. E assim, eu acredito que seja um processo que só vai aumentar, né? Porque nesse momento, eu acredito que ainda vai ser por um longo tempo dessa forma. É que muita gente tem um plano de saúde, mas a primeira coisa que às vezes você descarta na hora da crise, do aperto, é o plano de saúde. Você acaba caindo na rede. A demanda do SUS aumenta. Aumenta, né? sim. E, consequentemente, o município vai arcando cada vez mais. Né? Com uma parcela cada vez maior. E aí, para fechar essa questão da saúde, nós investimos, nós gastamos, né, 4.507.000 no valor total, que deu esses 23,88%. E o excedente de 15 para 23 foi, né, R$ 1.676.328, além do que seria necessário, além do que é o mínimo legal. Então, você vê que o esforço é sempre maior e muito maior. Né? Se você tirar esse 1.600.000 e pouco, você vai ver o que pode acontecer, o caos que pode acontecer. O caos que pode acontecer. Você perde a governabilidade, porque no sentido da saúde, né? Se você deixa de investir, você cria uma série de outros problemas por causa de R$ 1.600.000. Então, nesse período, nós fomos assim, obrigados a gastar muito mais do que deveríamos, porque a gente sabe que essa demanda é contínua. Esse valor, Braz, é mensal? No período, nesse período de 4 meses. Quadrimestre, quadrimestre. Exatamente. Não foi diferente na educação, onde o limite constitucional é 25%, foi investido 27,43%. O investimento foi de 5.178.000, total. O que representou aqui o excedente de 25 para 27, R$ 458.786. Então, mais R$500 mil do que o necessário. Só aí já foi mais de 2 milhões. Exatamente. Né? Nesse aspecto aqui, a gente pode ressaltar que, como a gente pegou a frota bem depreciada, a gente teve que fazer um investimento bastante grande também. Assim, desculpa te interromper, mas assim como na saúde, esse gasto com a educação também não tem como você diminuir, né, Bruno? Não tem, porque você tem um número muito grande de escolas e agora você tem uma outra situação, que são as escolas municipalizadas, né? Cada dia mais o Estado repassa, não só na saúde, mas na educação também, o compromisso que era dele para os municípios. Raramente você consegue encontrar uma escola estadual no município. Ainda existe, mas na proporção do que era para o que Sim. diminuiu muito. Né? A gente poderia falar que há 30 anos atrás era quase era bem equilibrado esse número.
Hoje, talvez Cantagalo tenha uma ou duas escolas estaduais, se tiver. Porque o Zumira Torres eu sei que é estadual, mas o Lameira municipalizou. Eu não me lembro de uma outra, que talvez tenha uma em Floresta e uma em Euclidelândia. Os CIEPs, acho que quase todos, né? Os CIEPs, assim, hoje o CIEP não funciona a carga total, né? Então, também tem essa questão. Então, de toda maneira, o município acaba tendo que arcar. E aí esse gasto acaba sendo maior também. Não é? A gente retomou o transporte escolar, ensino fundamental e ensino superior. Então, é meio milhão a mais nesse período que a gente gastou do que deveria gastar. Mas, de toda maneira, a gente também vê, né, que o gasto da prefeitura, em muitos momentos, tem que ser observado como investimento, né, porque educação é investimento. Né, e isso, essa questão dos 25% aí, André, é no limite constitucional, tá? Tem outras questões aí que a gente acaba gastando, que não é direto com educação, mas promove também uma melhoria no ambiente da educação. Né? Agora, falamos aí de saúde, educação. Isso. Agora, índice de 52,83, quando deveria ser de 51,3. Né? O que ocorre? Quando a gente entrou na prefeitura, o índice da folha estava próximo aos 55. Né? A gente conseguiu rapidamente jogar para 54,1. Depois ele desceu para 53,45, hoje ele já está em 52,83. Nós temos que chegar a 51,3, que é o limite constitucional. Esse 51,3 é a luzinha amarela piscando, né? Exatamente. Ali, vamos dizer assim, é o limite máximo prudencial. 51,3 você está, vamos dizer assim, na luz amarela. Hoje a gente já passou da luz amarela, e o esforço que se faz é para reduzir esse valor. Reduzir como? Deixar de nomear todos os cargos políticos que não foram nomeados. O Guga não nomeou todos. Não nomeou todos. Os cargos gratificados também não foram todos nomeados. E você tem uma série de ações para poder fazer isso acontecer. Vários secretários estão, né? Exatamente. Você é um deles, né? Secretários respondendo por 2 ou 3 secretarias. Né? Hoje não tem mais ninguém respondendo por 3. Temos eu e seu Ronaldo Espíndola respondendo por 2. Né? Ele responde por agricultura. Não, a Carla também responde pela cultura e pela educação. Eu pela assistência e fazenda e seu Ronaldo pela agricultura e transportes. E tudo isso tem um impacto na economia. E todo esse esforço que foi feito para reduzir esse índice. Né? E mesmo assim, esse 52,83 incomoda muito a gente. O que eu estou tentando fazer também, para tentar equilibrar essa conta, é melhorar a receita. Então, quando a gente faz parceria com o Sindicato Rural para poder fazer o recadastramento do DECLAN, quando a gente lança lá os impostos, no caso o IPTU aqui, que a gente já está colocando o carnê na mão do contribuinte, porque a gente fez o esforço de colocar isso há 2 meses atrás na internet. Nem todo mundo tem o hábito de ir lá fazer a impressão do carnê, né, da guia, pela internet e pagar. Então, agora também esse carnê já está chegando na mão do contribuinte. A gente teve um pequeno atraso esse ano, porque geralmente isso começa a entregar no início de maio e a primeira parcela vence em 31 de maio. Esse ano, como não tinha nada costurado com nenhum banco, nós tivemos um primeiro momento de negociação e acabamos fechando com o Banco do Brasil para que ele nos desse a gratuidade na gráfica. Nós não pagamos nada na gráfica e eu ia fazer um esforço para entregar esse carnê com o nosso pessoal nos distritos e também no pessoal da tributação ali, mas também consegui fazer uma economia de não pagar o correio, porque o correio me cobraria R$ 1,70 por cada carnê entregue. A despesa total em 6.500 carnês seriam R$12.000. Eu também consegui que o Banco do Brasil cobrisse essa despesa. Então, o município não pagou nada pela impressão do carnê e não pagou nada pela entrega do carnê. Então, também é uma economia. E essa receita entrando nos cofres, a gente consegue melhorar a receita e esse índice também tende a descer, porque com o aumento da receita,
esse índice também diminui da folha. E a gente vai chegar, se Deus quiser, logo, logo no limite prudencial e manter por ali ou menos. Porque se a receita crescer, a gente consegue também jogar mais para baixo esse índice e ficar numa posição mais confortável. Sem ficar ali com, né, alguém na cola ali, né? Exatamente. O tribunal, né? E essa leitura total dessa situação é dizer para você o seguinte, que essa receita que nós tivemos nesses 4 meses, ela foi menor em 1%, 0,97% do mesmo período do ano passado. Então, a gente observa que, apesar daquela crise aguda ter ido embora, a gente ainda tem o reflexo dela. Saiu a gripe e ficou resfriado. Exatamente. Né? Por quê? Porque você, se você arrecadou um determinado X lá, hoje nós arrecadamos menos 0,97% nesse período. Isso equivale a quanto mais ou menos em valor? Você tem mais ou menos, Braz? Você tem uma noção? Assim? Olha só, a arrecadação nesse período, eu tenho ela aqui, ela foi de 30 milhões. Só que desses 30 milhões, nós temos que considerar que tem aquele dinheiro da Funasa, que foi 3 milhões, então se cairia para 27, e tem também aquelas verbas que vêm para a saúde, para a educação e para a assistência social, que não podem ser gastas né, para qualquer pagamento, tem as verbas específicas. Carimbada, né? Então eu acredito que isso daria aí perto de quê? Quase 3 milhões de diferença a menos do ano passado. 3 milhões você faz muita coisa, né? Bastante. É uma folha de pagamento da prefeitura hoje. É verdade. A folha de pagamento ano passado, ela girava em torno de 3 milhões e meio. A nossa folha hoje é 3 milhões. Seria o 13º, vamos dizer Sim, assim? seria praticamente o 13º salário já garantido, né? Se não fosse essa queda na arrecadação. Isso tem uma tendência de melhora, porque o Reuters tem uma tendência de melhorar, o ICMS a gente acredita também que vai ter uma... Hoje é a pior receita do município, hoje é o ICMS. A gente tem aí uma dificuldade, porque o Estado também passa por uma dificuldade. É reflexo daquela crise aguda do ano passado, né, porque o índice se constrói no ano anterior. Só que a gente tem que trabalhar com otimismo, né? E também fazendo os cortes que são necessários nas despesas. Otimismo e também com muita responsabilidade. Com certeza. Né? Saber o que está fazendo, porque você tem um corte desse, que, assim, se você falar 0,97... Parece pouco, Parece né? pouco, mas por isso que eu te perguntei mais ou menos o valor, para ter a noção real, porque aí você já vê com outros olhos, né? Sim. 0,97, falar 3 milhões... Se eu tirasse aqui esse dinheiro que chegou da Funasa, que a gente não pode gastar para outra coisa senão aquela obra do esgoto, seriam 27 milhões. Então, esse índice seria acima de 1%, né, de diferença do ano passado para cá. E aí, André, que faz a diferença, aí que é a questão que você falou. Apesar da receita menor, olha o quanto que foi feito nesse período. Estamos pagando servidores em dia, dentro do mês, pagando os parcelamentos, praticamente todos estão quitados, só tem 2 em andamento, que é a empresa do lixo e a Ampla, os demais já foram quitados. Já pagamos uma parcela das férias daqueles servidores que foram comissionados e que não fazem parte do nosso governo, que ficaram, né, de fora, receberam 1 mês de férias cada um. Estamos começando a pagar os servidores que não podiam tirar férias, eu falei aqui do decreto da outra vez. Então, esse mês, essa folha de pagamento já contemplou alguns servidores que tiraram férias e receberam o seu 1/3 das férias. A gente não compra 10 dias, mas o terço de férias já está sendo pago. Todos os gastos que nós tivemos com saúde, educação, transporte, a recuperação da frota, tudo isso foi feito apesar de uma receita no período em, vamos dizer, 3 milhões a menos do que o comparado com o ano passado. Então, eu entendo que isso é muito importante. Vamos dizer assim, uma conquista muito importante. Porque tem município aí que a gente sabe que paga no 5º dia útil, tem município que deve 13º, tem município que não paga o salário, às vezes nem integral, paga por categoria, paga a Secretaria de Obras num dia, a Educação no outro, a gente paga todos os servidores no mesmo dia.
Eu entendo que esse é o esforço que a gente tem que fazer pela responsabilidade que a gente tem de fazer o melhor. O melhor hoje pode não ser aquilo que todo mundo sonhou, mas é o possível. Agora, Braz, eu lembro perfeitamente que no início do governo, quando vocês vieram aqui, e você disse assim, olha, o nosso planejamento é até junho pagar todo mundo, né? E você ainda citou que o lixo e a ampla seria um pouco mais longo. Então, quer dizer, nós estamos no início de junho. E você já me disse que está tudo pago, tirando, claro, como você havia dito também anteriormente, a ampla e o lixo. Então, quer dizer, vocês estão um mês, a administração está um mês à frente, né? Do que era possível no início, né? Isso. Apesar da dificuldade, a gente conseguiu superar fazendo uma gestão responsável. Hoje a gente, quando vai fazer uma contratação, a gente não pensa só na dotação, no orçamento que a gente tem. A gente olha para o fluxo de caixa. Tem condições de pagar isso? Vai poder pagar à vista em 30 dias ou vai ter que parcelar em mais vezes, em 2, em 3? Temos condições de comprar tudo o que é necessário ou é só aquilo que hoje é primordial? Então, a gente está estabelecendo prioridade para que a gente possa fazer tudo isso com menos. Né? Porque a gente já sabia que era difícil, mas a gente ainda está tendo menos do que o governo passado tinha. Uma pergunta, assim, é nesse momento que a gente vê a mão do administrador, no momento de crise, porque é muito fácil você administrar quando você tem dinheiro, né? E você passando por crise, você falando isso tudo que você está falando aí, caiu a arrecadação, mas estamos pagando, caiu a arrecadação, mas o funcionário está recebendo dentro do mês. É nesse momento que você vê ali a mão do administrador? Eu creio que sim. É aí que pesa a mão? Não tem dúvida, porque se você não tiver essa responsabilidade em administrar, você acha que é tudo fácil, porque primeiro ano de governo, mesmo que haja uma dívida, ela vai passar para o ano seguinte em restos a pagar. Mas aí que é o perigo, porque você... Acumula, né? Ela acumula. Então chega um momento que você não consegue controlar essa dívida mais. Então, apesar de ser início de governo, apesar da dificuldade, apesar de a gente ter lastro para frente, o orçamento praticamente aberto, ninguém está fazendo sem responsabilidade. Não é porque a gente tem tempo que a gente vai fazer de qualquer maneira. Sim. Eu digo lá para os colegas que eu não fecho, a contabilidade fecha no final do mês, mas as minhas contas eu fecho todo dia. É verdade. Todo final de dia eu vou lá ver o que tem para pagar naquele dia, o que tem para pagar na semana, o fluxo que eu tenho, porque a minha preocupação é muito grande. É verdade. Agora Braz, eu disse isso pelo seguinte, porque o Guga pegou uma administração, né, anterior, que o quadro era outro, né, e agora ele está mantendo, né, a sua responsabilidade, tudo com um quadro totalmente desfavorável. O quadro totalmente desfavorável, mas assim, a facilidade de trabalhar com ele é porque ele determinou isso. Então, ele falou que ia fazer uma reunião que ia afrouxar mais o cinto. É dessa maneira, quem não se enquadrar nessa vamos dizer assim, determinação, não consegue trabalhar, porque ele não deixa isso falhar, ele controla isso o tempo todo. Né? O Vinícius sabe aqui, todos sabem que ele está ligando toda hora, ele pode não estar presente, mas ele está acompanhando, e se ele vai num determinado lugar e vê alguma coisa, te liga, por que isso está assim, você tem dinheiro para pagar isso, quando é que você vai pagar o salário, já tem dinheiro, não tem, como é que está a receita, quero aqui o fechamento da receita do mês passado para eu analisar. Então, assim, é um acompanhamento diário. O perfil dele é assim, e também, quando teve que arrochar, ele arrochou. A hora que melhorar, com certeza, isso vai ser melhor. E ele vai permitir que seja melhor. Porque, André, se nós não demos o aumento esse ano, porque realmente não foi possível, por que adiantaria a gente dar um aumento de salário nesse período e não poder cumprir e recuperar tudo isso que a gente precisava recuperar? Então, é um sacrifício que todo mundo tem que fazer, mas também, por outro lado, a gente já tem aqui um planejamento que no dia 14 de julho nós vamos pagar a primeira parcela do 13º. Opa! Então, quer dizer, antes do meio do mês, né, de julho já vai estar pago. Nós teremos pago até julho, vamos colocar assim, 7 folhas normais,
até julho, mais a metade do 13º, que vai sair no dia 14, né? Dia 30, até dia 30 a gente paga junho, 14 de julho, metade do 13º para todos os servidores, inclusive os aposentados. Julho, normal, outra folha. Então, vamos colocar lá 7 folhas. E mais a metade da folha de dezembro que ficou para a gente. Então, serão até julho 8 folhas. Quer dizer, uma folha a mais, né? Uma folha a mais. E essa economia, para que a gente possa pagar no dia 14 do 7, é todo dia, André. Por isso que eu tenho que fechar todo dia. Vingou, isso aqui já tem, a gente já tem não endereço. Pode. A gente está recebendo pouco, mas do pouco que a gente está recebendo tem que sobrar alguma coisa. O prefeito ele falou aqui mais de uma vez que ele gosta de trabalhar com um caixa. Eu não consegui fazer o caixa que ele pretende, que ele gosta e que ele quer, para ele poder ter folga. Porque esse primeiro momento a gente assumiu muito compromisso que a gente não contratou, né? Foram contratados e que a gente está honrando. Mas, assim, na verdade, eu ainda vou chegar, talvez final do ano, início do ano que vem, com esse caixa separado. Nesse momento, o caixa que eu consegui fazer nesse período foi pagar o que tem que ser pago, cumprir o que tem que ser cumprido e separar a primeira parcela do 13º dos servidores. Voltando mais uma vez àquela questão da prioridade que o Guga tem com o servidor. Até o ano passado, a gente estava sem uma previsão, né? Nos anos anteriores, até mesmo no governo passado, no início se pagou em junho, em julho, a primeira parcela e a segunda em dezembro. Já no ano passado, houve muita dificuldade. Me parece que começou a pagar por agosto, uma parte, depois pagou em novembro, depois pagou em dezembro. Parece que foi mais picado, eu não me lembro exatamente. Mas eu tive essa preocupação em pensar o seguinte: bom, se eu não começar a juntar dinheiro agora, eu não pago em julho. Então, em fevereiro, eu comecei a juntar esse dinheiro. E está faltando uma beiradinha ainda, por isso que eu não pago em junho. Mas até julho, com a previsão que eu fiz, eu consigo pagar a metade desse 13º em 14 de julho. Voltando lá, quando você falou que é bom não deixar dívida de um ano para o outro, né? Que quando essa crise passar, e a gente torce que ela passe o mais rápido possível, quer dizer, você vai estar também zerado. O que entrar já vai dar um alívio. Porque, na verdade, qual o planejamento na minha cabeça? O primeiro ano ia ser muito difícil, está sendo muito difícil, porque era um ano de arrumar a casa. Nós temos 2 anos para trabalhar, porque o terceiro ano, até a metade do ano, é mais folgado, depois tem que acertar as contas. Não é? Então, o que eu estou fazendo? Me preparando para os 2 anos que vão seguir. Se eu chegar no final do ano 0 a 0, tudo que entrar no que vem é festa para a gente. Festa no sentido de poder fazer investimentos. Sim. E quem sabe uma festa, né, André? Quem sabe, né? O prefeito gosta de festa. Gosta de festa, então, verdade. se eu conseguir equilibrar isso e acertar isso até dezembro, no ano que vem a gente entra numa fase melhor, uma fase de investimentos com recurso próprio, porque os recursos federais e estaduais, o prefeito, apesar de toda essa dificuldade, tem buscado sempre, como ele já disse aqui. Tá certo. Bem, 6h36, a gente volta para o segundo bloco, vamos conversar com o Vinícius e também com o Braz, né, secretários de Administração e Fazenda do município de Cantagalo. Já vamos falar sobre laudo de insalubridade e periculosidade. Palavrinha complicada de falar, mas a gente volta já. Braz, né, vai falar algum assunto ainda que for pendente aí no primeiro bloco, né, Braz? Isso aí, André. Só para dar mais uma informação para o contribuinte aqui, como a gente já tinha disponibilizado inicialmente, né, em final de fevereiro, início de março, o IPTU pela internet, a partir de segunda-feira também, a gente está criando uma facilidade para o contribuinte, que é a emissão da certidão negativa de débito via internet. Então, a partir de segunda-feira, isso vai estar liberado, evita o custo, embora a gente queira essa parcela de cobrança, desse recebimento, nessa receita, muitas pessoas têm a facilidade, empresas também, como fábricas, que têm uma condição mais voltada para a internet, né, com mais facilidade, vão poder emitir essas certidões via web. O Estado já é assim, a Federação já é assim, a gente também tem que avançar. Algumas prefeituras da região já trabalham assim, então a gente tem que avançar também. Então, na reestruturação da Secretaria de Fazenda, a gente entendeu
que até mesmo para que o fluxo de pessoas diminui dentro do setor, para que a gente possa gastar energia com outras questões, essas certidões também serão disponibilizadas via internet. Então é mais uma facilidade para o contribuinte, mais uma ferramenta que a gente está implantando nessa remodelação da Secretaria. Sobre o IPTU, por exemplo, que você disponibilizou na internet, é menos gasto, né, Braz? Menos gasto para a Prefeitura, menos volume de pessoas dentro do setor de tributação, porque aí você cria fila, você não tem um atendimento tão eficiente, então essa condição facilita a vida do contribuinte. Com certeza. Bem, vamos passar agora, né, para o outro assunto, né, que é sobre um laudo de insalubridade e periculosidade, né? Vamos falar com o secretário de Administração, Vinícius Palma, que trouxe aqui, meu amigo, é um laudo, hein? Esse aí, né, grande negócio. Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre esse laudo, o que está acontecendo aí para a gente poder entrar nesse assunto. Na verdade, André, a respeito desses laudos técnicos de insalubridade e periculosidade e suas normas, né, regulamentadoras, nós podemos dizer que a Prefeitura existia um laudo lá que era de 1997. E no ano de 2015, no início do ano de 2015, a Prefeitura contratou uma empresa especializada, a Montsegur, através de toda a sua equipe técnica e assinada pelo seu engenheiro, né, médico de segurança do trabalho, doutor Vilmar José Pires, que viabilizou 26 laudos em todas as secretarias do município, e lá se apurou a verdadeira condições de trabalho dos servidores da Prefeitura de Cantagalo. Esse laudo foi entregue em 16 de março de 2015, encontra-se em vigor, é o que ampara a Prefeitura nos seus pagamentos, e ele está devidamente arquivado na delegacia do Ministério do Trabalho. Regulamentado, né? Regulamentado. Esse laudo, nós chamamos ele de laudo técnico de condições ambientais, é a famosa LTCAT, né? Abreviando, né? Está com todas as suas normas em harmonia com a BTN, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sim. O laudo ele aponta, André, de forma clara e objetiva, as condições de cada servidor público, em seu local e seu ambiente de trabalho, né? Seja ele na Secretaria de Administração, na Secretaria de Obras, no Meio Ambiente, né? E lá na Prefeitura de Cantagalo existe um grupo homogêneo, que é a Secretaria de Defesa Civil e Trânsito, né, onde tem os guardas municipais, e a Secretaria de Meio Ambiente, onde tem o guarda ambiental, né, que exerce suas atividades também, como, por exemplo, fiscalizar os índices de poluição sonora, industrial, né? Esses recebem um adicional de periculosidade, na base de 30%. Isso é um grupo homogêneo separado. O restante, insalubridade. Grau máximo, 40%. Grau médio, 20%. O que nós podemos verificar quando nós chegamos na Prefeitura é que existem algumas distorções, algumas situações que estão sendo apenas corrigidas por nós. Né? Porque se você pegar qualquer um desses 26 laudos aqui, ele é bem claro na sua conclusão, pelo doutor Vilmar, né? Que quando ele fala que o ambiente de trabalho tem que ser habitual e contínuo. Eu não posso exercer uma atividade eventual. 30 dias no mês eu vou fazer uma vez. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, André, é de forma clara, transparente, dentro da legalidade. Sim. Porque nós não temos conhecimento técnico. Né? Quem tem o conhecimento técnico são os peritos, aqueles que elaboraram o laudo. Entendeu? Então, apenas a Prefeitura está cumprindo o que determina o laudo. Né? E isso criou um certo mal-estar em dizer que o prefeito de Cantagalo estava cortando a insalubridade de algumas pessoas. Pelo contrário, isso não é verdade. Né? Todo mundo conhece o prefeito Guga, ainda mais o prefeito Guga, que sempre primou pelo funcionário, tem um grande carinho pelos servidores. Né? De forma alguma, ele iria fazer alguma coisa pra prejudicar, né? Fora da legalidade, né? Aquele que sempre fez e sempre faz pelo funcionário público. Então, assim, o que a gente está querendo deixar bem claro aqui é o que a gente chegou lá e encontrou algumas situações que, na verdade, não poderiam ficar da forma que estavam. Né? Então, a gente apurou, está fazendo um levantamento e a gente está colocando a coisa
da melhor maneira possível. No seu devido lugar, na verdade. Você não pode ter um laudo, né, e fechar os olhos para o laudo e, né, não cumprir aquilo que está ali, né? Exatamente. Na verdade, André, esse laudo ele foi contratado pelo governo anterior, não foi contratado por nós. Ele é de 2015 e ele custou para o município R$27 mil à época. Então seria uma temeridade que nós encontrássemos uma situação como essa, fechasse os olhos e deixasse, por exemplo, um motorista que no laudo não tem cobertura para receber insalubridade e continuasse pagando para eles a insalubridade. Então, não se cortou a insalubridade de ninguém. Apenas deixe de se pagar aquela pessoa que não está enquadrada no laudo. E se você tem uma despesa para contratar um serviço, para te dar um laudo técnico, e você não respeita o laudo técnico que você mesmo contratou, não é mesmo? É uma incoerência muito grande. Sim. Então, me parece que num primeiro momento esse laudo foi avaliado lá no governo passado, talvez tenha se feito uma leitura exata dele, tenha se implantado, mas ao longo do tempo ele sofreu algumas distorções por alguns secretários que estavam na pasta no governo anterior, ou até mesmo alguns desse governo, do nosso governo, que não tiveram atenção inicial para algumas distorções que ainda estavam permanecendo. Então o trabalho que está sendo feito agora é de readequar a realidade de cada servidor em comparação com o laudo. Porque não podemos fechar os olhos para isso, principalmente porque isso foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas já tem conhecimento do laudo, já tinha instado o município a se adequar, porque já tinha visto que havia pagamentos de insalubridade em funções que não eram insalubres, né? E talvez também não eram insalubres no grau que estavam recebendo, talvez alguém recebendo 40 quando deveria receber 20. Então, isso está sendo readequado e não há corte de insalubridade. Uma outra situação que precisa ficar clara é que pode haver, num segundo momento, por parte do tribunal e qualquer órgão fiscalizador, uma sanção para o prefeito se ele não cumprir o laudo, já que o município teve esse gasto para contratar esse serviço. Sim. Então, poderia ensejar em improbidade administrativa e, por isso, nós estamos fazendo uma nova leitura ou uma releitura desse laudo para adequar aquelas situações de insalubridade e com seus graus específicos, a 20 ou 40. Não há, como o Vinícius disse aqui, corte de insalubridade. Aqueles que estão em função insalubre, em seus devidos graus 20 ou 40, ou gari, a pessoa que trabalha lá com esgoto, a que trabalha no cemitério, a que trabalha, de acordo com aqueles 26 laudos, todos eles estão amparados. Os que não estão, infelizmente, deixam de pagar a insalubridade. E um outro ponto aqui também, André, que a gente já conseguiu também, eu comentei isso hoje com o Jorge Braz, a gente já conseguiu também levantar ainda algumas situações, né, e que a administração já tomou parte dessas situações e nós estamos já também tentando verificar algumas outras funções que estão sendo exercidas, né, e que não estavam contempladas nesse laudo de 2015 e que nós já entramos em contato com uma empresa para ver se a gente já consegue resolver isso quanto mais rápido possível. Porque essa empresa, a gente até consultou, a gente vai consultar outras, ela vai ter que fazer uma nova leitura de algumas situações que não foram contempladas lá. Então, existe no nosso olhar algumas funções que deveriam estar recebendo. Exatamente. E que não estão. Então, para se fazer justiça com quem está numa função que nós entendemos que é insalubre, parece que são 3 ou 4, Vinícius, nós vamos contratar de novo uma empresa para emitir um laudo em relação a essas outras funções que não foram analisadas que não estão contempladas nesses 26 laudos. Sim. Porque assim, do jeito que a gente quer cumprir esses 26 laudos aqui, 29 laudos, nós entendemos que algumas funções não estão, não foram, na verdade, não sei por qual motivo, contempladas, analisadas para que se tivesse um laudo. Com base no laudo que vai ser feito,
pode ser que algumas pessoas que não recebem hoje irão receber. Então, para você ver que não há o cuidado de se fazer a leitura correta, pagar quem tem direito, pagar o percentual que é correto. E aonde nós entendemos que deveria ser e não é, nós queremos também um laudo para ter uma base legal para pagar ou não a essas pessoas. Agora, tirando esses 3 casos, né, que você falou, essas 3... São 3 ou 4, me parece. Funções, alguém não recebia e passou a receber de acordo com esse laudo ou não? Aí essa leitura é do passado, a gente não estava lá para saber. Sim. Eu acredito que sim. Eu conheço um caso que isso aconteceu, o caso do arquivo municipal, que num determinado momento não recebia, a servidora ela não recebia, mas foi detectado que aquela função insalubre em razão... hoje o arquivo da prefeitura ele é muito grande e ele não é digitalizado ainda, ou pelo menos parte dele não é. Então isso gera, né, naturalmente um acúmulo de fungo e tal, e isso aí foi analisado lá atrás e hoje a servidora que está na função, ela tem direito à insalubridade, não sei o grau, se é 20 ou se é 40, mas sei que é contemplada. Sim. Um outro ponto que eu queria deixar bem claro aqui, André, é que todo e qualquer laudo, ele tem uma conclusão. Desses 29 laudos, ele tem ao seu final uma conclusão, e ele é bem claro. Eu vou pegar aqui só um finalzinho de um laudo aqui, onde fala do trabalhador braçal, por exemplo, né? E que ele diz que os profissionais que vierem a exercer as atividades de capina, varrição, limpeza urbana, remoção, colocação de desobstrução, limpeza de substituição de redes de esgoto, pluviais e de esgoto sanitário, galerias, né, e tanques, de forma habitual e permanente, não eventual e incerto, ou fortuito, farão jus ao pagamento de salubridade, no seu grau máximo de 40%. Então, o laudo ele é taxativo, e a gente está aqui para cumprir o que está dizendo no laudo. Nós não podemos fugir do que está aqui, senão depois nós vamos responder. É um documento, né? Um Exatamente. documento e, né, pelo visto, né, bem elaborado, grande. Exatamente. Né? E, na verdade, André, voltando àquele raciocínio de que isso é dinheiro público, esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro A é do responsabilidade está aí também. Né? A responsabilidade é nossa de estar observando isso. Sim. Então, não importa se é R$1 ou se é 1 milhão, a gente tem que fazer dessa maneira. Porque depois, André, o que ocorre? Eu tenho bastante experiência com isso, não só em Cantagalo, mas em outros municípios. Depois que o prefeito sai, ele começa a responder um monte de diligências do Tribunal de Contas. E ele nem está mais na prefeitura para ter acesso facilitado a alguns documentos para fazer a sua resposta. Então, a nossa obrigação, e isso é um compromisso do nosso grupo com o prefeito Guga, o prefeito não pode estar em todo lugar, em todas as horas, ele não consegue saber de tudo, muito embora o perfil do nosso prefeito é aquele perfil que a gente já conhece, que ele é um cara que acompanha tudo, ele olha tudo, ele está por dentro de tudo, ele tem conhecimento desse assunto que a gente está tratando aqui, mas nós nós lidamos com isso no dia a dia. Então a gente tem a obrigação de apontar essas distorções, corrigir essas distorções para evitar que ele no futuro responda. Sim. E que nós também, como secretários, eu como gestor na assistência, o Márcio na saúde, agora o Eduardo no meio ambiente, possamos responder no futuro por qualquer situação nesse sentido. Então, assim, nós temos esse compromisso com o nosso nome, com o governo e com o prefeito Guga. Sim. E também, não desprestigiando qualquer servidor, como você mesmo está ouvindo aqui, a gente está dizendo, aquilo que a gente entende que deve ter, que na nossa leitura é possível, a gente está contratando para poder tentar resolver também essa distorção. Porque é aquele negócio que você falou sobre a responsabilidade. Se você lê um documento, viu que aquilo ali precisa ser analisado e simplesmente fecha os olhos para aquilo, no futuro você também vai acabar respondendo por aquilo. O maior pecado que existe é a omissão. Vai respingar. Assim. Né? O prefeito vai responder, mas vai respingar em alguém que todo deixou mundo. de E passar. também é uma questão de confiança, André. Se você delega confiança a alguém, Se e se alguém não toma uma atitude, no futuro Justamente. o prefeito vai responder, com certeza ele vai botar na conta de quem não olhou aquilo. Sim. Ou na minha conta, ou na conta do Vinícius, ou na conta de Seja quem quer qual que secretário seja. for, né? Então, eu acho que esse compromisso é importante. Eu sou servidor, eu entendo dessa forma, entendo que alguns casos têm que ser revistos e por isso a gente vai contratar, mas assim,
a César o que é de César. A gente não pode pagar sem ter autorização para pagar a ninguém, né? E nem a qualquer título, porque esse dinheiro não é nosso. O nosso compromisso é fazer a coisa da forma com que tem que ser. Você foi muito claro em relação a isso, né? Que o dinheiro público, né? O dinheiro de todo cantagalense está ali, né? Exatamente. De todo mundo. Então tem que ser muito bem, né, administrado, enfim, com muita responsabilidade. Bem, Vinícius, o nosso tempo está se esgotando, você quer mais informar mais alguma coisa? Só que para finalizar, André, eu quero dizer o seguinte, que o Executivo, né, a Prefeitura de Cantagalo, ela está pagando a insalubridade e a periculosidade a quem de fato está exercendo a sua atividade, entendeu? E de forma habitual, como eu falei aqui, né, e permanente. E aí esses sim fazem jus a receber o tal benefício. E que fique claro que as questões de eventualidade não estão cobertas pelo laudo. Então a gente bem não claro, pode... né? Habitualmente e permanente. Bem, meu amigo Vinícius, obrigado aí pela participação, né? Você trouxe esse laudo todo aí para a gente aqui. Eu que agradeço e estou lá na minha secretaria à disposição para qualquer outras dúvidas que porventura aparecer. Tá certo. Braz, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado aí. Eu que agradeço a paciência dos ouvintes também, agradeço aos servidores que estão nos ouvindo. Quero dizer para você que estou preparando lá um trabalho da assistência social para vir aqui, porque afinal de contas eu não falei muito de assistência social nesse período. Quase nada, né? Isso. Quase nada. Eu sei que tem trabalho para chuchu lá. Isso. Essa semana eu comecei a fazer um levantamento lá para a gente vir aqui em um determinado programa, talvez não na semana que vem, mas na outra, para falar de assistência social. Vou trazer a minha equipe também. E não tem jeito, vai acabar falando de dinheiro, né? Não tem jeito. Não se faz nada sem dinheiro, né? Não tem jeito. Ou a gente fala do dinheiro ou a gente fala da falta de dinheiro. Mas quero agradecer aí os ouvintes, agradecer você, agradecer o prefeito, agradecer a minha equipe, tanto na Fazenda quanto na assistência social, porque segura o negócio é feio, tem que trabalhar muito e a gente tem esse perfil de exigir, não exigir, mas de pedir que todo mundo vista a camisa, né? Fernando trabalha comigo aí também e vê que o rock é pesado e tem que todo mundo ajudar. Então eu tenho que agradecer a todo mundo. Se é pesado, o Fernandão aqui. O Fernando, o Bruno também, que me ajuda aí na divulgação desse trabalho todo aí que a gente faz. Mas isso é muito bacana, é gratificante, porque a gente vê o que a gente sonhou acontecendo. Isso é muito bom, com certeza. Bem, Bruno, aquele recadinho de sempre, meu amigo. Sei que você está com febre, mas dá para falar, né? Dá para falar com certeza, André. Lembrando a todos que nesse próximo domingo a gente tem o tradicional Arraial da Educação, lá em Cantagalo. Famoso. Todas as cidades aqui do entorno costumam visitar essa festa, que vai começar a partir das 14 horas ali no centro de Cantagalo. Vão ter comidas típicas, barracas, quadrilhas e ao final um grande show de forró lá para a população se divertir bastante. Se tiver frio, então, você gosta de dançar um forrozinho, Bruno? Fala a verdade, você não sabe dançar, não? Não sei nada. Então você é igual eu, então. Só sei tocar mesmo. Vou sair pisando tudo quanto é pé. E convidar também a todos vocês para acessar o nosso Facebook, atualizado constantemente. Ontem a gente noticiou que a Prefeitura está ajudando o asilo e a pestalose mensalmente, né? E esse vídeo está bombando, assista lá. E acesse o nosso site, cantagalo.rj.gov.br. Tá certo. Se for o prefeito falando, então, aí que vai bombar mesmo. Bomba, o prefeito. O cara agora é o rei da internet, né? Tá certo. Um abraço aí pro Guga. Abraço, Guga. Tá certo. Ele tá meio triste, eu também tô, né? Que ontem, né, o nosso tricolor não foi, então... Eu nem assisto mais. Pois é. Bem, até domingo, rapaz. Domingo. Que amanhã é o Júnior que vai estar de manhã aí, tá certo? Domingo a gente se fala após a missa com o Sócio For Nacional. Às 7 horas... Vamos para Brasília, Almir. Hoje é quinta, né? Deve ter alguém lá ainda, né? Não. Alô, cachorrão.